Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Espero que estejam bem nesta sexta-feira. Uma live bastante importante, assunto quente, e vocês vão poder ter mais detalhes sobre o sistema que foi lançado hoje pela Biov para controlar o cumprimento de contratos de soja e monitorar o risco de calote. Como vai funcionar esse sistema? Quais são os dados que estarão lá, como ele vai impactar na negociação entre produtores e tradings a partir de agora, se ele vai ser retroativo, trazendo dados de safras anteriores a 2021, se ele também vai estar funcionando na safra 21-22 e muitas outras questões que surgiram à medida que a gente teve acesso à informação de que o sistema estava lançado e passaria a vigorar já nos próximos dias. Para esclarecer essas dúvidas, ninguém melhor do que o presidente da Biov, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Daqui a pouquinho eu já vou chamar o André Nassar, ele que é o presidente da Biov, que vai responder tudo isso pra gente. Antes, eu quero cumprimentá-los, saber de onde vocês assistem esta live, saber quais são as dúvidas de vocês e, claro, o nosso bate-papo sempre fica mais interessante à medida que vocês enviam as perguntas, os questionamentos, e vamos fazer desta forma também hoje. Digam pra gente de onde vocês estão acompanhando. Sei que comecei aqui já cumprimentando a todos, então vamos lá. O pessoal de Ji-Paraná, Rondônia, muito bom. O Tiago de Montes Claros de Goiás, assim por diante, de Primavera do Leste, Mato Grosso, Gustavo Lopes. Pessoal de Grajaú, no Maranhão, o Luan Felipe, a Evelyn de Ponta Grossa, Paraná, o Mesquita de Piracanjuba, Goiás, a Ivete de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, o Emiliano de Rio Verde, o Vanderlei de Gameleira de Goiás, o Carlos de Chapadão do Céu, o Breno de Uruaçu, Goiás, o Zeca de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, o Rodolfo de Londrina, a Cleuri, desculpa, de Santa Carmen, Mato Grosso do Sul, e muito mais gente. Muito obrigada pela presença de todos. Para começar, quero já saber de vocês se na região onde vocês estão, vocês conhecem alguém que fixou o contrato de soja antecipadamente, mas que agora viu o preço da soja no dobro do que aquilo que ele fechou. E aí ele decidiu não entregar a soja. Existe isso na região de vocês ou não? A maioria vai cumprir, mesmo que o preço esteja bem diferente do que estava um ano atrás. Me contem, quero ler aqui nos comentários, enviem nas perguntas e eu vou já então chamar o nosso convidado, o André Nassar, presidente. Vamos receber. André conectando. André, seja bem-vindo, boa noite. Já nos escuta? André? André, a gente não está conseguindo ver o seu rosto. Se puder ir um pouquinho para trás. Vamos ver. Acho que a conexão está um pouquinho prejudicada. Eu vou refazer aqui. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem de casa, gente? Aqui. Enquanto a gente... Legal. Enquanto a gente consegue a conexão aqui com o André, peço que vocês me contem como é que está a situação na região de vocês, né? Expectativa para a entrega dos contratos, cumprimento dos contratos de soja. André Nassar, consegue nos ouvir? Seja muito bem-vindo. Oi, Kelly. Boa noite. Consigo ouvir sim agora. Agora sim. Muito prazer em te receber. Acho que a gente está com um pouquinho de delay. Se tiver prejudicado para você, você me avisa. A nossa audiência também vai nos avisar. Quero primeiramente te agradecer pela oportunidade de trazer os esclarecimentos para a nossa audiência no dia em que vocês lançaram este sistema para o acompanhamento do cumprimento dos contratos de soja e monitoramento do risco de calote. Explica para a gente, primeiramente, o que é este sistema e por que ele foi lançado hoje. O sistema, ele basicamente, ele tem duas informações, né? Bom, primeiro acho que é importante explicar, é safra 2021 apenas soja.
Então, a gente chama isso de um projeto piloto, na verdade, porque ele vai ser aplicado apenas para uma lavoura e apenas para essa safra corrente, né? Por que que ele foi lançado? Justamente por conta dessa preocupação dos produtores não honrarem os contratos de compra antecipada, né, de venda antecipada, no caso do produtor, que foram feitos lá atrás, principalmente no período antes do plantio. E o sistema serve para cada uma das empresas compradoras ter uma ideia do comprometimento, da exposição que ela tem. Então, ela sabe o volume dela, ela não sabe o volume das demais compradoras. Então, o sistema vai oferecer a informação do agregado das demais compradoras, evidentemente sem divulgar nenhum nome de comprador, porque isso não pode haver compartilhamento de informação, né? E também, se houver um evento de default no contrato, que a gente fala, né? Quer dizer, de não entrega, ou se houver uma inadimplência em relação ao contrato, essa informação vai ser disponibilizada no sistema para que os demais compradores possam saber que aquele contrato daquele produtor especificamente passou por uma não entrega ou por uma inadimplência provocada, evidentemente, pelo produtor. Se for outra razão, não. Se for provocada pelo produtor. Entendido. Então, ele é um sistema que vale para a safra 2021 e ele vai coletar estes dados dos contratos. Para começar, bem do início, vamos lá. Vale só para soja e aí é que está a nossa questão. Quais são os dados dos contratos que eu, produtora rural, firmei com uma trading que estarão disponíveis neste sistema? O meu nome, por exemplo, vai estar lá? Basicamente, um dado só vai estar disponível do contrato. Evidentemente, tem uma informação, o contrato é com um CPF, né, ou um CNPJ do produtor. Então, essa informação existe porque tem que haver a identificação, mas a identificação é por meio de CPF ou CNPJ. Não tem qualquer outra informação sobre o produtor. Não tem o nome dele, não tem o nome da fazenda, não tem o endereço dele, não tem contato dele, não tem nada disso, tá? Nada disso vai para o sistema. Aí vai a informação do volume. Então, o volume que uma determinada empresa tem contratado com o produtor, X sacas de soja. E vai a informação da data de entrega, para saber qual é a data de entrega. Isso é importante também, porque a gente vai classificar os contratos de acordo com as datas de entrega. São essas informações que vão para o sistema. Frisando, um único dado, desculpa, Nassar. Pois não. Dois dados, que é o volume e a data de entrega. E volume, também, data de entrega e o município, você dizia. E o município de entrega, só para a gente ter uma noção da região, tá? Mas o município, conforme eu falei, não tem qualquer identificação específica do produtor. O município de entrega é só para a gente ter uma ideia da distribuição geográfica. Perfeito. Dada essa situação em que os dados estarão nesta plataforma, estes dados poderão ser verificados pelas tradings. Eles verificam os dados de volume, CNPJ, município de entrega. A dúvida é, o passado de um produtor pode o condenar? Ele vai entregar na safra 2021, mas em algum momento, na última década, ele não cumpriu algum contrato. Isso vai macular ele neste sistema, trazendo talvez um carimbo de que ele não é um bom pagador, um bom cliente? Não, veja, o sistema não tem nenhuma informação histórica. Ele tem apenas a informação do contrato de venda antecipada safra 2021. Então, todos os contratos são considerados regulares. Então, a compradora vai saber, por exemplo, com respeito a um produtor específico, quanto do volume dela, certo, está comprometido relativamente ao total. Então, ela vai saber, eu tenho 10%, 15%, 20%, 50% das vendas antecipadas desse produtor, certo? A única informação nova que vai existir é no caso de inadimplência ou default.
Aí sim, se o produtor não entregar, se o produtor não deixar retirar a soja, se o produtor, por exemplo, entrar com uma ação na justiça para não entregar essa soja, certo? Que gere uma inadimplência ou gere um default, a informação de inadimplência e default constará do sistema, apenas para essa safra, certo? Então, quem for comprar a soja desse produtor vai ter a informação se esse produtor, nessa safra especificamente, teve algum tipo de inadimplência ou não, certo? Importante, a informação não é compartilhada com ninguém, com exceção do grupo de compradoras que está nesse projeto. Então, bancos não têm acesso à informação, revendas não têm acesso à informação, quem dá crédito ao produtor não tem acesso à informação. Essa informação não é para ser compartilhada, nem tampouco para gerar qualquer cadastro negativo do produtor. É apenas para gestão das entregas de soja na safra 2021. Não é para gerar um cadastro negativo do produtor. Essa é uma questão que me chama bastante atenção. Por quê? Porque à medida que a gente tem dados, a gente faz uma análise dos dados. Se o produtor, porventura, fixou um contrato, decidiu, por uma questão pessoal, não cumprir este contrato, ele tem um dado que é: não vou entregar, ele vai dar o calote, ou ele judicializou a questão. Na análise desse sistema, ele não passaria para o lado negativo, porque a gente tem o dado, mas o dado ele é analisado. Não seria uma consequência óbvia? Não, o sistema não analisa nada, Kelly. O sistema simplesmente vai ter um campo escrito: inadimplente. Porque ele não entregou. Aí, as empresas, certo, que forem comprar desse produtor soja no disponível, poderão verificar se esse produtor foi inadimplente ou não e tomar uma decisão a partir daí. Então, o sistema não analisa nada, ele é só uma compilação de informações. Muito bem. O Fox Maia está dizendo aqui, é como um Serasa da soja. Você concorda? Não, é que a Serasa e essas outras empresas são empresas de análise de crédito. Nós não estamos fazendo aqui uma análise de crédito nem de ranqueamento do produtor. Isso aqui é simplesmente uma plataforma de organização de dados. O sistema não julga se o produtor está inadimplente ou não, certo? Porque a gente não coleta informações do produtor. A gente basicamente diz: aquele contrato está inadimplente. O produtor pode ter, por exemplo, 200 contratos e ter um inadimplente, mas 199 regulares. Então, isso não gera um ranking desse produtor. É apenas a informação de que entre 200 contratos que aquele produtor assinou no mercado, ele tem um inadimplente. Ok, vamos. Eu sei que o seu tempo está curto hoje, André, e eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade. Nós estamos com centenas de pessoas conectadas conosco e tem perguntas. Eu vou aproveitar para fazê-las. O Lucas Bonfim pergunta: o produtor não está entregando o produto? Qual é o procedimento? Traga para a gente esse dado, né? Porque essa é uma medida cautelar, é uma medida de precaução ou, de fato, está acontecendo um calote num volume fora do comum? Não, um projeto, uma base de dados como essa, ela não é desenvolvida da noite para o dia. Então, nós já estamos há 3 meses trabalhando nisso para ter o sistema operacional, e o sistema tinha que estar operacional no momento que as entregas de soja começam a ocorrer, ou seja, quando os contratos começam a vencer. Então, a decisão de investir, de trabalhar nessa base de dados, decorre de uma precaução. Precaução essa que decorre, claro, dessa questão da diferença de preço, né? Dos preços fixados e o preço no disponível, o preço no spot agora, né? O que está acontecendo? A safra acabou de começar, as entregas estão ocorrendo agora. São poucos casos, mas há casos de produtores que não estão entregando, que acionam a compradora e falam: não vou entregar, só vou entregar mediante renegociação.
E, evidentemente, as empresas que identificam isso, elas entram com medidas judiciais para retirar a soja, para executar o contrato. Então, há casos, sim, ocorrendo. São poucos, é só o começo da safra, mas uma ferramenta como essa, ela, no nosso entendimento, vai estimular o produtor a cumprir aquele contrato. Se algum produtor tem a intenção de não cumprir, a gente entende que a ferramenta vai estimulá-lo a cumprir esse contrato. André, é uma preocupação do setor produtivo não macular a imagem do produtor diante de um universo de milhares de agricultores, se dezenas ou centenas deles decidiram pelo não cumprimento. Você fala em poucos casos. Você consegue nos dar um pouco mais de detalhamento para a gente entender? Porque em alguns momentos as chamadas maçãs podres podem afetar a reputação do setor. A maioria vai cumprir. O que é pouco caso? Não, assim, Kellen, eu acho que nós não estamos discutindo uma questão de reputação aqui, a gente está discutindo uma questão mais objetiva, tá? O exemplo disso é 2004. Em 2004, houve um grande movimento de não entrega de contratos, certo? A não entrega da soja, né, quer dizer, o não cumprimento do contrato, levou as trades em 2005 e 2006 a não fixarem. Certo? Então, se o produtor quisesse fazer hedge, quisesse fixar com as trades não estavam fazendo por conta da experiência de 2004. E o que aconteceu com a safra em 2005 e 2006? Ela não cresceu. Então, o sistema de fixação de preço, hoje, ele dá liquidez para a soja. Certo? O que nós queremos é proteger esse sistema. Se você tiver um movimento grande de produtores rompendo contratos, evidentemente, nós vamos ter que resolver o problema dessa safra, porque as compradoras vão ter um prejuízo financeiro enorme, porque essa soja já está vendida, certo? Foi vendida junto com a compra dela, né? Mas as empresas não vão fixar nas próximas safras, porque elas sabem o risco que elas estão correndo. Por isso a minha pergunta, você diz esse nosso debate não é um debate sobre reputação, é um debate sobre uma questão prática, o lançamento de um sistema que monitora o risco de calote. Quando você fala que o contexto que gerou a necessidade de lançar esse sistema é um contexto de risco de calote, a minha pergunta é, o que são poucos casos? Nós temos milhares de produtores, centenas já mostraram disposição para não cumprir, dezenas. Diga para a gente entender a dimensão. Tá, e aliás eu lembrei de uma coisa que eu vou comentar também, que eu me esqueci de comentar na tua pergunta anterior. São poucos casos, nós estamos falando por enquanto de dezenas de casos, tá? Mas assim, a safra acabou de começar, certo? São casos que cabem em duas mãos, vamos dizer assim, tá? Fantástico, porque a gente está falando de um universo de milhares de agricultores no Brasil, então estamos falando de poucos casos. Okay. Isso, mas para o começo da safra é relevante. Tá? Outra coisa, nós não vamos fazer qualquer uso político ou público dessa base de dados. A pergunta do Lucas é justamente essa, vou aproveitar para trazer aqui. A empresa aciona o setor público para embargar o produto e o Jeff também pergunta nessa linha. Se o produtor terá que autorizar as trades em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que é nessa linha que você ia aproveitar para responder, assim, né? O modelo desenvolvido foi um modelo que é 100% de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? A Lei Geral de Proteção de Dados impõe várias limitações e nós estamos seguindo estritamente todas essas limitações, tá? Então, assim, ele foi todo desenvolvido em 100% de cumprimento com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o que eu digo é assim, a Abiov não vai divulgar dados assim. Foram 50 mil produtores que venderam antecipadamente, desses 50 mil produtores, 500 não cumpriram os contratos. Nós não vamos fazer esse tipo de uso. A ferramenta não é para a gente fazer uso em mídia, essa coisa toda. A ferramenta é para a gestão das empresas. Individual das empresas. Não vai ser feito qualquer tipo de divulgação que venha justamente a dizer, tem maçã podre, tem isso, tem aquilo, porque nós não encaramos dessa forma. Um produtor que vai ser inadimplente nessa safra pode não ser na próxima.
Agora, se ele for inadimplente nessa, nós temos que resolver. Porque ao ele ser inadimplente, ele vai vender essa soja para outro, certo? E ao ele vender essa soja para outro, ele criou um problema para a empresa que havia comprado essa soja antes. Então a gente Muito quer bem. evitar esse tipo de comportamento. A pergunta do Bonfim é se a empresa vai acionar o setor público para embargar o produto. A partir dos dados que ela tiver, ela vai fazer isso? Não, não é embargar. O que que a empresa faz? Quando chega o vencimento do contrato, ela vai retirar a soja. Se o produtor não quiser retirar a soja, essa empresa entra com uma ação judicial para ter o direito de ir lá retirar a soja. Isso as empresas fazem normalmente. Tá? O que vai acontecer é que a ferramenta vai permitir às empresas terem uma visão de onde estão os maiores riscos de não cumprir o contrato. Mas ela não sabe, ela só vai saber se não vai haver cumprimento do contrato no momento que ela for retirar. E aí ela pode precisar, sim, de uma medida judicial para amparar a retirada da soja. Muito bem. A Mai está perguntando como ter acesso a essas informações do sistema que vocês estão lançando hoje. Não tem acesso, o sistema é absolutamente fechado. Não, como eu falei, não há compartilhamento de informações entre as empresas e não vai haver qualquer tipo de divulgação pública dos dados. Uma vez terminada a safra, esses dados serão destruídos. Não há potencial desse sistema continuar vigorando para safras seguintes, já que boa parte dos negócios da safra 21-22 também já foram feitos de forma antecipada? Então, por isso que nós estamos chamando o projeto de piloto, porque é para uma safra, para uma lavoura. Eu não sei te responder se vai haver interesse das compradoras, das associadas da Biov e outras trades que estão juntos em manter um sistema para outras safras, e também não sei se empresas que prestam esse tipo de serviço vão ter interesse em fazer um produto de prateleira, uma vez se ele funcionar. Pode ser que sim, mas não há nesse momento nenhum plano, nenhuma estratégia para se expandir para outros produtos e outros anos. André, eu sei que a gente combinou um tempo curtinho, eu tenho mais algumas perguntas, você consegue ficar mais 10 minutinhos com a gente? Mais 5, se der, porque, Perfeito. por favor, Vamos Kellen, lá. porque eu tenho outra reunião. Eu Já. sei, por isso que eu estou te perguntando. O Emiliano pergunta, o produtor que for entregar para alguma trade vai ser obrigado a cadastrar nesse sistema? Não, ele não tem que se cadastrar. A trading é que subiu a informação do contrato dele, só aquelas informações que eu falei, não é o contrato inteiro, porque o contrato inteiro é sigiloso, né? É no sistema. É a trading que faz essa transferência das informações. Agora tem uma coisa importante. O produtor que for inadimplente, certo? Que não cumprir o contrato, aquele contrato vai ser classificado como inadimplente. Então não é o produtor que é inadimplente, é aquele contrato especificamente, certo? O Márcio pergunta se esse sistema vai dar o motivo da inadimplência. Não, o motivo da inadimplência é ele não entregar a soja, basicamente, é isso. Mas se for uma questão climática? Não, aí é outra coisa, nós não estamos falando de questão climática. Nenhuma empresa vai classificar como inadimplente um contrato renegociado porque o produtor perdeu a safra. Isso não faz parte do sistema. Parte do sistema é o produtor deliberadamente não querer cumprir, certo? Aí uma informação importante. Uma vez classificado como inadimplente, o produtor será avisado que o contrato dele foi classificado como inadimplente. Isso é uma exigência legal, a gente precisa fazer. Legal. Ari Moura pergunta, no caso do produtor preferir pagar a multa, como fica a informação no sistema? Ele preferiu pagar a multa, quer dizer que ele preferiu não entregar, como que fica no sistema? Vai ser considerado como um contrato não cumprido, inadimplido. Muito bem. Olha, eu quero dizer para você que tem muita gente aqui dizendo que a live está sendo muito importante. Agradeço aqui ao posicionamento do Belebon. Ainda temos a participação do Cristiano dizendo perfeito, contratos são coisa séria. O fato é moralizar, a ferramenta é importante aos que pregam o calote. Muito mais gente trazendo mais participações. E eu vou tentar aqui só trazer mais uma pergunta, André, e já libero você. De que forma o sistema vai tomar conhecimento desses contratos entre produtores e tradings para subir para a plataforma?
Não, é a trading que vai transferir a informação para o sistema. Ok. Ela transfere as informações que eu falei, só essa informação de volume. O Luan Felipe disse, e no sistema inverso, caso a empresa não pague o produtor, isso também vai constar no sistema? Isso não acontece. Não tem caso de trading que não pague o produtor. Isso, mediante entrega de produto, isso não acontece. Só para você ter uma ideia, Kelly, acho que é importante a fala. Nós fizemos um levantamento das últimas 21 safras, certo? 12 dessas safras aconteceu o inverso. No momento da colheita, o preço estava mais baixo do que o preço que foi fixado, certo? E nenhuma dessas 12 safras teve qualquer caso, alguém ouviu falar de trading querendo quebrar o contrato, ou não pagando o contrato porque queria comprar soja mais barata. Tá? Então não ocorre. O que ocorre é o dono do produto não querer entregar o produto. Ok. A última pergunta, então, do Márcio, dizendo o seguinte: se pagar a multa contratual, ele está cumprindo o contrato por conta da própria cláusula penal, comentou o Márcio. Faz sentido? Não, assim, olha, os contratos têm multa e marcação a mercado. Não é só questão de pagar a multa, o produtor tem que pagar a diferença também de preço. Entende? Ok. Os contratos têm duas cláusulas, de multa e marcação a mercado. Isso é que é importante. Então, não tem vantagem financeira para o produtor, porque ele tem que fazer marcação a mercado. A questão é que o produtor quer judicialmente, certo? Restringir somente a multa. Mas o contrato tem marcação a mercado. André, a gente iria longe, mas já foi excelente. A gente ficou 30 minutos aqui, passou muito rápido, centenas de pessoas participando, tem muito conteúdo para a gente dividir. O conteúdo dessa live vai ficar salvo aqui no meu Instagram, vai para Facebook, vai para YouTube, vai para todas as plataformas de Spotify, para o pessoal compartilhar nos grupos, ouvir, tomar nota, e a gente volta a conversar à medida que tiverem outras questões. Te agradeço demais pela oportunidade de trazer os esclarecimentos. Desejo para você excelente trabalho e digo que o pessoal está dizendo que a live foi muito importante, estão todos agradecendo você. Obrigado, Kellen. Prazer, foi ótimo ter conversado aí contigo. Obrigada Tchau. igualmente, boa reunião para você. Deixa eu encerrar aqui a chamada. Vou pedir para você encerrar, que eu não estou conseguindo encerrar a sua chamada aqui, André. Tá, eu encerro aqui. Obrigado, tchau, boa Perfeito, noite. até mais, tchau, tchau. Enquanto isso, eu converso com o pessoal aí de casa que esteve conosco nessa noite. Eu quero agradecer demais. O Márcio está dizendo que queremos mais uma live sobre este tema. O Breno está dizendo que gostou também. O Sérgio dizendo que foi uma ótima live. O Fúvio disse que foi muito bom. Então, vou pedir para vocês compartilharem. É só enviar, pegar o aviãozinho, mandar para aquele grupo de WhatsApp do pessoal que está super querendo saber sobre esse tema. Quero dizer que vai estar no Spotify, em todas as outras plataformas de áudio. E também vou deixar aqui no Instagram para vocês ouvirem mais uma vez. Espero ter colaborado. Caso tenham ficado mais dúvidas, me enviem as perguntas que eu vou buscar essas respostas. Obrigada pela companhia, que bom que vocês gostaram. É meu dever mantê-los sempre muito bem informados e farei sempre o possível para que isso aconteça. Fiquem bem, até a próxima.